Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet www.opovo.com.br. Debates do Povo. Apresentação: Plínio Bortolotti. Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, 16 de março do ano de 2018. Está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM pela AM 1010. Pois bem, hoje sexta-feira, neste mês a Operação Lava Jato completa 4 anos de atuação. Nós vamos conversar aqui com o Walter Jorge, editor executivo bom, agora nem sei mais qual é o nome do cargo, editor de política teve uma mudança na redação. Walter é editor de política do Jornal o Povo, meu colega aqui do grupo de comunicação. E estará aqui com a gente também, deve estar chegando aí, o Eugênio Alencar Breiner, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Ceará. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre esses 4 anos da Operação Lava Jato, perguntar o que mudou, se as pessoas concordam, se discordam, se tem alguma objeção à Lava Jato, se acha que a Lava Jato fez tudo certinho, se ela ajudou a melhorar o país. Nós vamos dar uma conversada sobre essa questão. E também não tem como deixar de falar no caso da Marielle Franco, né? Essa vereadora do PSOL que foi assassinada brutalmente no Rio de Janeiro. Era uma mulher dedicada a causas sociais, dedicada aos direitos humanos, uma moça que começou a sua militância na favela, era uma moradora da favela da Maré, depois concluiu um curso de Ciências Sociais, de Sociologia na PUC do Rio de Janeiro, que é uma universidade de elite do Rio. Ela estudou lá com bolsa e tinha uma carreira, certamente teria uma carreira brilhante pela frente como política e em defesa desses setores mais vulneráveis da sociedade. Ela foi assassinada brutalmente, como eu já disse. A principal linha de investigação da polícia é que foi uma execução, ou seja, que ela foi morta propositalmente, não foi um assalto e no qual ela foi baleada. A principal linha de investigação da polícia é essa, e ela costumava incomodar tanto a polícia, que ela denunciava a truculência com que os policiais agiam no local onde ela morava, como também ela incomodava grupos criminosos, né, como grupos de milícias que cobram das pessoas, né, cobram inclusive para transitar nas favelas e mandam nesses locais. Então, a Marielle, havia pessoas, né, que queriam ou gostariam que ela desaparecesse, e parece que resolveram tomar uma atitude, mas certamente essa atitude não vai ficar sem resposta, né? Está havendo uma mobilização nacional exigindo a apuração do caso e também uma mobilização internacional. Além de mobilização em outros países, o Parlamento Europeu, por exemplo, está cobrando explicação. Um deputado de Portugal está entrando com uma moção, inclusive, pedindo suspensão das negociações do Brasil no Mercosul, ou seja, a repercussão da morte dessa moça está sendo uma grande repercussão e certamente vai obrigar com que essa apuração seja feita com bastante rapidez. Mas vamos começar então. Bom, o telefone para a participação do ouvinte é o 3066-4030, o WhatsApp 981665589, no Facebook você pode ver a gente ao vivo pela página do Povo CBN. Vou repetir, 3066-4030, WhatsApp 981665589, no Facebook você vê a gente ao vivo pela página do Povo CBN. Quem está vendo pelo Facebook já deve ter visto que o Eugênio Alencar acabou de chegar, nós vamos conversar com ele já. Mas eu vou começar então com o Walter Jorge. Eu acho que eu vou começar, eu não tinha nem combinado isso contigo, viu? Mas acho que talvez, não sei se para você haverá problema de falar, Brian, que a gente falou que ia falar da Operação Lava Jato. Exato. Mas aconteceu a morte dessa vereadora, eu acho que é um assunto que a gente não pode deixar de tocar nele, né? Claro. Podemos conversar sobre isso sem problema. Ok. Tranquilamente. Eu vou começar então com o Walter. Acho que eu vou começar, Walter, então, por esse tema da morte da vereadora, né? Eu gostaria que você escreveu um artigo hoje, né, no Jornal o Povo falando sobre isso. Então eu gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito disso. Depois eu queria ouvir aqui o Eugênio Breiner. Claro. E a gente depois entraria no assunto da Lava Jato. Vamos lá. Bom dia, Plínio. Bom dia, Eugênio. Bom dia, o ouvinte. Bom dia, os colegas aqui do estúdio. Plínio, o resumo que você fez aí é perfeito com relação a dizer qual o cenário que a gente tem posto, né?
mais um assassinato no Rio de Janeiro, mais um caso de violência no Rio de Janeiro e no Brasil, né? A gente tem um cenário nacional muito complicado nesse campo, com algumas características muito próprias, que é o que está gerando essa expectativa de que seja um símbolo, talvez, para demarcar uma mudança de postura de governos e da própria sociedade em relação à situação que a gente está vivendo. A gente tem, de fato, vivido tragédias continuadas, sequenciadas, uma após a outra. Agora, esta, especificamente, tem alguns componentes que, digamos assim, assustaram mais e, portanto, geram uma maior expectativa de que seja capaz de levar a atitudes diferentes. A mobilização, tanto nacional quanto internacional, a pressão internacional, né, a ONU também se manifestou no sentido de cobrar do Brasil explicações e um esclarecimento rápido da situação. Eu acho que as próprias autoridades hoje que são responsáveis pela segurança do Rio de Janeiro, que está numa situação única de intervenção na área de segurança, ou seja, na área de segurança o governo do Estado, no caso do Rio, não tem qualquer tipo de ingerência nesse momento, então são forças, é um general, enfim, é o governo federal aqui. Então, eles estão sendo cobrados e estarão sendo cobrados muito fortemente esses dias para que apareça uma resposta, até para dirimir várias dúvidas que surgem. Evidentemente, ela tinha um foco na luta dela, no mandato dela, e isso gera as suspeitas iniciais. Agora, a gente tem que entender que somente uma investigação clara vai deixar mais, digamos assim, evidente de onde saiu, principalmente para saber de onde saiu a ordem, porque a gente não pode ter, assim, a própria democracia brasileira, o próprio processo político. A gente teve nas várias manifestações que houve ontem, por exemplo, uma me chamou particular atenção pela qualidade foi a manifestação via rede social, pela qualidade e, digamos assim, pela inteligência que foi da deputada federal e ex-governadora do Rio Grande do Sul, Ieda Cruzes, que é do PSDB, e ela faz digamos assim, um tocante gesto de solidariedade a Mariela e aos familiares e colegianários e tudo, mas também toca no ponto que é o seguinte: olha, qualquer defesa, qualquer tese que você esteja defendendo nesse momento, ela fica sujeita a esse tipo de ação. Quer dizer, houve um tribunal lá do Rio de Janeiro, um tribunal paralelo, que decidiu que a vereadora Mariela Franco não tinha direito a continuar dizendo o que dizia, a defender o que defendia, a abraçar as causas que abraçavam, e aplicou a ela a pena de morte. Então, por um raciocínio que ela tinha, por uma linha que ela defendia. Agora, se outro tribunal, também por sentir incomodado com o que outro deputado diz, ou outro vereador, ou outro senador, outro detentor de mandato popular, ficar insatisfeito e decretar essa mesma pena. Quer dizer, a gente está, digamos assim, no limite da barbárie no Brasil, e a gente precisa, de fato, que esse episódio, esse fato, tenha. E aí esqueçamos filiação partidária, que partido ela participa, e precisa ter uma resposta que seja do Estado, que seja forte e que seja esclarecedora, para que a gente não seja mais uma tragédia que a gente vai somando a nossa estatística de tragédia. E eu acho que se houver uma resposta boa, vai ter repercussão em todas as áreas, né? Não será só apenas na área política. Rainer, a procuradora-geral Raquel Dodge está querendo federalizar o crime, ou seja, passaria a ser responsabilidade de investigação da Polícia Federal. Você acha que é uma medida boa isso ou não? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos senhores jornalistas. Primeiramente, eu gostaria aqui de me solidarizar com os colegas a morte do grande jornalista Landry Pedrosa, que eu conheci na década de 90, na Polícia Federal, e um caráter e um profissionalismo sem igual. Eu conheço seu filho também, fiz faculdade de Direito com ele. O filho João dele, Marcelo, que é juiz hoje, né? Uma pessoa maravilhosa, enfim. Eu gostaria de registrar aqui a minha solidariedade, tá bom? Com relação à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, levar este caso para a esfera federal, eu acredito que seja de bom alvitre, porque a Polícia Federal entrando no caso dá mais um reforço, né? Porque nós vemos que o Rio de Janeiro já está um caos. Com essa intervenção federal, para melhorar a situação, a situação, ou seja, está no início. Então, nós, da Polícia Federal, podemos auxiliar para elucidarmos esse crime bárbaro
que chocou não só o Brasil, mas também todo o planeta, não é isso? Sim, mas você acha que seria melhor a Polícia Federal investigar esse crime? Ou da forma como está, que eles estão fazendo todas as polícias estão investigando juntas, mas sob o comando da Polícia Civil do Rio? Só uma coisa que eu vi hoje a procuradora falando hoje de manhã, esclarecendo, ela ainda não pediu para federalização, ela montou um comitê para analisar que tem um termo aí que é de acompanhamento e para ir avaliando para se é o caso, mas que ainda não foi federalizado, assim, não houve um apelo dela no sentido da federação. Agora, eu quero dizer, oficial. Estou acompanhando, meu gabinete está acompanhando e, evidentemente, em momento oportuno, vai avaliar se é o caso de até porque o Ministério já se pronunciou contra, né? O ministro já disse que... Raul Jungmann, o ministro da Segurança? Que é hoje quem controla a Polícia Federal. Exatamente. Okay. Pois bem, vamos então... Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa questão da vereadora, Brian? Não, só porque realmente não chocou a todos, né? Realmente você expressar, defender uma classe social, né, que é menos desprotegida pelo Estado e você receber em troca a perda da sua vida é chocante para todos nós. Ok. Vamos então como comentar sobre... Se depois durante o programa aparecer alguma pergunta, eu retomo. Mas vamos falar então da Lava Jato. Lava Jato, pois é. Bom, vamos começar com o Walter de novo, né? Depois a gente pega aqui o Brian, bom, enfim, a instituição na qual ele trabalha é uma das principais responsáveis pelas essas investigações. Se não a principal, né? Deve ser a principal. Eu não tenho dúvida, Plínio, que a Lava Jato ela é um marco na história brasileira de combate à corrupção, né? Ela, enfim, determinou uma série de situações absolutamente novas que, pelo menos, gerações mais recentes do Brasil desconheciam, que é principalmente a história da impunidade, havia um certo limite da punibilidade no Brasil, ia-se até um certo ponto e ali parava. Então, a Lava Jato conseguiu avançar e avançar bastante em relação a isso, né? Chegou onde não se imaginava que chegaria, tanto no aspecto político, né? Porque chegou, digamos assim, ao Palácio do Planalto em suas investigações, o último estágio, como no campo também empresarial. Quer dizer, antigamente você tinha um status político onde era possível chegar, você tinha um status da área privada também onde era possível chegar, e esse espaço foi extrapolado. Agora, no momento em que a gente chega a 4 anos, eu tenho algumas preocupações. Eu acho que em algum momento, ao longo da caminhada, estabeleceu-se uma linha de certos exageros. Eu acho que houve, vamos dizer assim, extrapolou-se o limite até legal em algumas circunstâncias, e isso foi em função, de fato, que havia e há um apoio popular muito forte a tudo que envolve a operação, quer dizer, a população, e isso eu acho que criou, imagina-se, uma certa empolgação, e aí um limite legal acabou sendo desrespeitado em algumas situações. E a outra coisa que me incomoda em relação a ela 4 anos depois também é uma espécie de qualquer crítica que se faça, qualquer tipo de observação, aí se protela, não, é uma tentativa de esvaziar, uma tentativa. Quando a crítica faz parte, há erros cometidos. Esses erros precisam ser apontados até para que faça as correções, vamos dizer assim, o rito normal seja restabelecido e isso fortaleça mais o que tudo está sendo feito. Então, essa intocabilidade é que me incomoda, às vezes, qualquer crítica que se faça a qualquer pessoa envolvida com as operações, tanto na Polícia Federal quanto no Ministério Público, quanto na Justiça, recebe logo uma resposta desse tipo. Aí eu acho que falta um pouco dessa abertura de quem está envolvido na operação, principalmente lá na ponta, para aceitar que as críticas fazem parte, para aceitar que há erros cometidos, né? Para aceitar que se extrapolou-se em uma ou outra situação aquilo que era permitido. Muitas vezes extrapolou-se em função, de fato, de limites que não fazia sentido que acontecessem, né? Em razão de alguns privilégios que, na verdade, acabavam protegendo indevidamente determinadas pessoas ou situações. Mas também houve erros cometidos em função do afã, às vezes até de boa fé e tudo, mas foram erros. E precisavam estar sendo discutidos, eu acho que com um pouco mais de transparência, para que a gente, repito, até corrija rumos, até porque o que está claro é o seguinte: a Operação Lava Jato, que muitos imaginavam que
estava caminhando para o final, ainda tem muita coisa para ser feita em torno dela, né? Tem muito caminho a ser percorrido. E é importante que esse caminho a ser percorrido faça a partir de correções do que de errado aconteceu até agora, para que a gente, vamos dizer assim, acumule forças para as próximas etapas que vêm, que parece que não são poucas. Pelo que está desenhado aí, a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Eu vou fazer um intervalo, viu, Brian? Depois Pois eu volto contigo para pegar suas impressões mais gerais sobre a Lava Jato. Depois, se tiver algum ponto mais específico que vocês queiram conversar ou debater, a gente pode falar sobre isso. Pois bem, estou falando então com o Eugênio Alencar Brian, ele é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Ceará, e com o Walter Jorge, editor executivo de política, meu colega aqui do Grupo de Comunicação Povo. O telefone é o 3066-4030, o WhatsApp 986665589, Facebook. Você pode ver a gente ao vivo pela página Povo CBN. Nós estamos conversando então sobre os 4 anos da Operação Lava Jato, que se completam este mês, e conversamos também, podemos voltar a falar, caso tenha aqui alguma intervenção de ouvinte, sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, uma vereadora do PSOL. Então a gente volta daqui a pouquinho, continuando pegando as impressões aqui do Brian a respeito desses 4 anos de Lava Jato, no qual a Polícia Federal foi um dos principais, se não o principal participante desse evento. Até já.
Debates do Povo. Olá, voltamos com os debates do povo. Nós estamos conversando hoje com o Walter Jorge, meu colega aqui, jornalista do Grupo de Comunicação Povo, e com Eugênio Alencar Breiner, que é presidente do Sindicato dos Policiais Civis no Ceará. Opa, disse policiais civis, policiais federais. Né? Policiais federais no Ceará. O telefone é o 3066-4030, WhatsApp 986655589, Facebook o Povo CBN, e nós estamos conversando sobre os 4 anos da Operação Lava Jato, que se completam este mês, e também sobre a morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Agora eu vou pedir para o Breiner, no começo o Walter fez um resumo, né, do que ele entendia de positivo e negativo na Lava Jato. Eu gostaria de ouvir agora do Breiner o que ele acha dessa, o que ele pode dizer dessa operação. Correto. É um marco na história do Brasil, né? Ver políticos de alto escalão, empresários envolvidos em corrupção, coisa que até antes não se tinha essa noção. Mas isso mostrou a decadência da nossa sociedade, certo? Porque nós vemos que a corrupção está, às vezes, num cidadão que ultrapassa um sinal vermelho, que não respeita uma faixa de pedestre, né? Então, assim, tem que ver essa reformulação do indivíduo. A Lava Jato, obviamente, está mostrando essa questão da corrupção, não é isso? E está tirando essa máscara, que o povo brasileiro é bonzinho, tá? Mas não é nada disso. Então nós temos que lavar roupa mesmo, cortar na carne, né? Concordo com o Gota quando ele diz que nós que investigamos, a Polícia Federal, temos que receber críticas e aceitarmos as críticas, não é isso? Porque nós só vamos acertar quando recebemos as críticas. Então, assim, não podemos extrapolar a lei. Houve casos que puseram... Na minha época, pessoal, para vocês terem ideia, essa questão de escuta telefônica, até entre nós, não era revelada. Causa-me estranheza aparecer todo dia na televisão conversa, diálogo de traficantes, de corruptos, por interceptação telefônica. Não, isso aí é mostrar o modo operante da nesse caso, no caso das escutas, é que apareciam conversas que não tinham absolutamente nada a ver, e que a lei manda, inclusive, destruir, não é isso? Exato. Não tinha nada a ver, porque e aí essas conversas que eram captadas naquele âmbito lá, iam para em rede nacional, iam para todo lugar. Quando o próprio fato de existir, já seria ilegalidade, porque devia ter sido destruída, né? Exatamente. Então, são essas coisas que nós temos que corrigir, tanto o judiciário, quanto a polícia judiciária da União, né? Então, assim, eu me lembro um colega disse assim, Breiner, antes dessa Lava Jato, ele trabalhava em análise, né? Escuta telefônica, e dizia, quando chegava num político, um empresário, mandavam parar a investigação. O governo, coisa superior, não era levada à frente, né? Temos que reconhecer que a partir do governo do Lula, isso mudou, né? Isso tem que ser reconhecido. Goste, quem não goste de Lula, quem gosta de Lula, a Polícia Federal teve mais autonomia investigativa, certo? Então, assim, pra gente ficou melhor de se trabalhar. Mas a minha crítica fica nesse ponto. Nós revelarmos à população informações que prejudicam a investigação. Não sei com que intuito essas degravações estão sendo reveladas. Não sei, não é do meu conhecimento. Mas não acho que leve a benefício das investigações, certo? Então, assim, essa é a minha visão, né? Esse lado positivo e negativo da Operação Lava Jato até agora. Deixa eu fazer 2 perguntas para você, Breiner. Você disse que a primeira é a seguinte, o que mudou na Polícia Federal depois dessa investigação? E a outra questão, você disse que com o Lula a polícia ganhou mais autonomia. Isso. Ainda mantém essa autonomia? Agora não tem como tirar. Não tem como tirar, senhores. A Polícia Federal agora tem o apoio da população. É isso? Não tem como gostou tirar. De ter liberdade. Gostou. E é necessário. Agora, tem que ter os limites da lei. Né? A Polícia Federal está fazendo um trabalho bom, excelente, mas tem que ter o limite da lei, assim como o judiciário. Todos nós estamos subordinados à Constituição e às leis vigentes do país.
né? Então, assim, acredito, tenho certeza que nós temos ainda essa autonomia. Tentam tirá-la, mas a população não deixa, né? Então, assim, está ainda até agora, até o momento, a Polícia Federal está tendo essa autonomia. Né? A outra questão é o que mudou na Polícia Federal depois dessa Operação Lava Jato. Porque no começo da Polícia Federal também parece, pelo menos alguns agentes, perderam um pouco a mão, né? Querendo aparecer um pouco, teve aquele negócio do japonês da Federal, né? O que vocês aprenderam nisso? O lenhador né? Depois. O lenhador. O que vocês aprenderam nessa questão? Porque na verdade, o ser humano, ele gosta, ele tem a questão da vaidade, né? E não é só a Polícia Federal, né? É o ser humano. Então, assim... É bíblico. É bíblico, isso aí. Então, acredito que, infelizmente, pessoas usam a instituição Polícia Federal para se promoverem. Então, não acho isso correto, nunca achei, né? Então, assim, nós vemos delegados, né, que usam o espaço da mídia e logo em seguida se elegem deputado estadual, deputado federal. Às vezes né? vice-prefeito. Vice-prefeito, enfim. Não, então, assim, nós precisamos tirar essa vaidade, gente. Nós somos policiais, a nossa função é investigar. Entregar para o Ministério Público. Tudo pronto. Né? Então, assim, o que eu vejo realmente é um fato que me causa muito desprezo, realmente a pessoa se promover em cima de uma instituição como a Polícia Federal. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Deixa eu ver quem foi, o Álvaro Cabral. Ele coloca uma questão bem séria, bem mais de respeito a mim. Ele disse que em 20 minutos de debate, a hora que ele escreveu, não mencionaram o pai de família que também foi morto nesse atentado contra a vereadora, né? Pois bem, ele tem razão, né? A pessoa que ele disse que ele diz não, né? Que foi assassinada junto com a vereadora, foi o motorista dela, o Anderson Gomes. Então aqui está lembrado, eu agradeço a você, viu, Álvaro? A gente deveria ter falado desde o princípio. Eu acho que não tira a força do que ele disse pelo seguinte, porque, de fato... Não, deveria ter sido pelo menos mencionado, eu deveria ter feito agora, isso. O Álvaro era ela, claramente. Claro. Não, mas reconheço que eu deveria ter citado. Eu digo assim, na linha que a gente estava falando, o Álvaro era ela, e ele acabou, infelizmente, sendo a pessoa errada na hora, estava na linha de tiro. Estava na linha de tiro. Pois bem, eu vou ler aqui alguns comentários de ouvintes logo, viu? Normalmente eu faço isso no último bloco, mas eu vou ler aqui alguns comentários. Deixa eu pegar aqui pela ordem de chegada, para depois não ter queixa. Deixa eu ver aqui onde é que começou. Tá aqui. Não, tem outra aqui antes. Ele falou aqui, ele está falando da Lava Jato, né? De quem é o Almir Gomes, disse que a Lava Jato só não funciona para o PSDB. Depois você poderia falar um pouco disso, né, Brian? E a morte da Marielle, ele desconfia uma ordem de cima, de dentro, não sei qual é de dentro, né? Se me fiz entender. Bom, eu vou tá lido aí. Infelizmente, o próprio Estado implicitamente favorece essa violência. Mas você poderia falar dessa questão do PSDB, que é muito recorrente também? Claro. Eu acho que, de certo modo, também alcança a PM, né? A Polícia Federal. Claro. Eu já troquei 2 vezes a polícia aqui do Brian, mas tudo bem. Vamos lá, Brian. Não, pessoal, a investigação é a partidária, não é? Não é questão de ser PT, PSDB, PSOL, Democratas, agora MDB. A questão não é essa. A Polícia Federal, os agentes de Polícia Federal, eles investigam, certo? Levam os elementos para o Ministério Público, que por sua vez levam para o Judiciário e as providências são tomadas. Agora, se nas instâncias superiores não são tomadas as providências devidas, se é do partido A, partido B, partido C, não cabe à Polícia Federal julgar, não é? Assim, nós fazemos a nossa parte. A nossa parte é feita. Isso aí é um fato. Você quer falar sobre isso, Walter? Eu queria falar sobre a questão da vaidade e muito mais o seguinte, que aí eu não sei se é questão de vaidade ou é realmente disputa de poder, que é uma coisa que a Lava Jato tem sido palco muito recorrente disso, aí eu queria... No Ministério Público, inclusive. Eu queria ouvir o Brian, que mas na verdade isso, por exemplo, Polícia Federal e Ministério Público, nem sempre... Sim, as 2 instituições isso, também, certo. Assim, nem sempre há, por exemplo, a questão das delações premiadas, há uma discussão... Exato. Inclusive uma disputa legal, jurídica, ações decorrendo e tudo, sobre se a Polícia Federal pode ou não fechar delações. Até que ponto essa questão está sendo bem administrada no âmbito
que a gente está falando aqui da Lava Jato, para não prejudicar as investigações, não chegar a um ponto que aí entra um pouco de vaidade, entra disputa de poder, entra uma série de componentes que acabam... O senhor acha que isso tem sido bem administrado no sentido, essas tensões, no sentido de não afetar a investigação, de fazer com que o Ministério Público e a Polícia Federal ajam como deve ser, de forma parceira, juntos, para poder... E o foco de ambos é o mesmo, né? O combate à corrupção. É verdade. Na verdade, realmente sempre existiu essa disputa, né? Essa questão de vaidade, de ego. Mas, assim, eu vejo que as duas instituições, nesse momento, estão engajadas com empenho, né? Em delações premiadas. Pode haver uma discussão ou outra, mas não cabe à Polícia Federal discutir. A Polícia Federal tem que cumprir o que está na lei, né? Então, pronto, tá aqui, entrega para o Ministério Público. Se o Ministério Público acatar, manda para o Judiciário. Se não, manda refazer de volta para a Polícia Federal para refazer aquela investigação. Seja ela no grampo telefônico, ou outro, qualquer grafotécnica, enfim. Então, cada um no seu espaço. Ninguém pode estar querendo fazer o trabalho do outro. Minha questão é essa, né? E a questão da Polícia Federal é investigar. O Ministério Público tem as funções deles, independente... né, da questão quem manda mais, quem manda menos, isso aí é de só menos importância. Deixa eu ver mais aqui, mais alguns ouvintes. Quer falar alguma coisa, Walter? Aqui é a Federalina Quaresma de Palmirindes, que bota aquele rostinho assim de uma pessoa chorando muito. Diz que a morte da Marielle foi um cala-boca na democracia. Diz que a morte não pode calar a verdade. Ela diz que optar pela verdade e o lado certo das coisas corre o risco de perder um bem mais precioso que a vida. Foi o caso da Marielle, sem dúvida nenhuma, né? Aqui a pessoa não mandou o nome, deixa eu ver aqui se tem o nome, se eu acho, parece que não. O final do telefone é 2469, se quiser mandar o nome eu leio. Mas ele está dizendo o seguinte, que uma médica foi morta com 2 tiros de cabeça na linha vermelha, um policial foi assassinado à porta de casa, diz que não viu nenhuma manifestação por parte da mídia, 3 mulheres, 3 situações diferentes, etc. Bom, é que tem algumas mortes que são muito simbólicas, né? Essa morte, por exemplo, foi um ataque frontal à democracia, não resta a menor dúvida. Não que uma pessoa valha mais do que a outra, mas tem algumas mortes que têm um caráter simbólico, como foi o caso do Chico Mendes, né? Que era uma pessoa também que não era conhecida, no Brasil pelo menos, né? Uhum. E depois tornou um simbolismo, então por isso é que acaba ganhando mais destaque. Isso não quer dizer que uma vida valha mais do que a outra, não se trata disso, obviamente. E as coisas se interrelacionam, né, Plínio? Quer dizer assim, de alguma forma, você combater e esclarecer, por exemplo, esse caso da Marielle rapidamente, certamente vai evitar que outras mortes aconteçam. Com certeza. Exatamente. É uma forma de você proteger as pessoas, né? Como você disse, pelo caráter simbólico da morte dela. É verdade. O Tito Lívio disse que sempre que um crime afeta os direitos humanos, a Procuradoria pode sim pedir a federalização. Ninguém falou que não poderia, viu, Tito? O que foi é que o Walter esclareceu, eu pensei que a Procuradora já havia pedido a federalização e ele disse que ainda ela está analisando essa questão. Parece que está acompanhando. Mas obviamente que ela pode pedir, não resta a menor dúvida. Exatamente. O Cleiton, deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa, o Cleiton Brandão diz que a Lava Jato deveria ser o começo para uma grande transformação no país, porém com seu uso no jogo político e por aí vai, né? Ele está dizendo que caminha para ser um reality show. Cleiton Brandão, do Conjunto Ceará. Tudo que a Lava Jato fizer é pouco, tem que bater muito forte nessa malha de corrupção, nessa máfia brasileira que está destruindo o país e por aí vai, fazendo várias críticas, e o nome é José Kant. Tem nome de filósofo, tá aí. Manuel Kant. Só que esse aqui é o nosso filósofo, então é o José. Aqui eu já lido essa reclamação aqui do Álvaro, né, que eu não tinha falado o nome do Anderson, do motorista. Aqui tem aqui uma pessoa dizendo que a vereadora que era ligada ao deputado Marcelo Freixo, ele disse que ele foi acusado de incentivar jovens a fazer protestos violentos que vitimaram o cinegrafista da Band no Rio, e diz que violência gera violência. Eu acho que não tem nada a ver, viu, uma coisa com a outra, viu? Não dá para justificar uma coisa com a outra. Aliás, eu troquei umas ideias aqui com ele, mas ele disse que incentivar a violência e defender os direitos humanos é hipocrisia. Enfim, está aí lido o seu comentário.
Penso que os exageros cometidos pela Lava Jato, aos quais o jornalista Walter se refere, se apequenam diante de reações menos exacerbadas por parte dos indiciados, como senadores, ministros, etc. O André Nelson. Eu acho que ele está dizendo, então, que os pequenos exacerbações, etc., não tiram o mérito da Lava Jato, Não, mas me mas parece e não tiram mesmo, não. Isso aí eu fiz questão de dizer. O que eu acho é que aceitar essas críticas, discutir, e aí, algumas aceitam, a outras fazem parte do processo, tem que deixar que elas aconteçam. Eu acho que legitimam ainda mais a operação, dão mais força a ela. Tá entendendo? Aquele critica também o André Nelson, alguns membros do STJ, especialmente um conhecido como soltador oficial de corruptos. Eu não sei quem é não, depois você manda o nome dele, viu, André Nelson? Deixa eu ver. Diz que é ouvinte assíduo da Rádio Povo CBN, diurno e noturno. Diz que o presidente muito fez pela população carente, não sei se ele está falando do Temer ou do Lula, mas uma politização o persegue, corre, bom, enfim. Ah, não, é Lula, ele está falando do Lula. Se o Lula vir a concorrer à Previdência, é muita gente, bom, enfim, está aqui defendendo o Lula. Sara Costa. A Sara Costa está fazendo um comentário aqui, eu vou ler, depois você pode responder depois do intervalo, viu, Brian? Mas ela está dizendo o seguinte, ela disse que o agente Brian não é presidente dos policiais federais do Ceará, do sindicato, mas dos agentes, escrivães, papiloscopistas, diz que o delegado tem um sindicato próprio, e diz que a agente não é responsável por investigação, mas é o delegado. Bom, pois é, por favor, digam que ele fala em nome do sindicato dos agentes, não da Polícia Federal. Pois bem, depois ele vai poder responder, nós temos que fazer um intervalo, né, Kiko Gomes? É a Sara Costa que está fazendo esses questionamentos. Já já a gente fala sobre isso, viu, Sara? Pois bem, o telefone é o 3066-4030, o WhatsApp 981665589, Facebook o Povo CBN. Conversando com o Walter Jorge, jornalista, meu colega aqui do Grupo de Comunicação O Povo, e com Eugênio Alencar Brarner, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Ceará. E a gente está falando sobre a Operação Lava Jato e também sobre o assassinato da Marielle Franco, vereadora do pessoal do Rio de Janeiro. A gente volta já já.
Debates do Povo. Olá, voltamos com os debates do Povo. Nós estamos conversando hoje com o Walter Jorge, jornalista, meu colega aqui do Grupo de Comunicação O Povo, e com o Eugênio Alencar Brainer, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Ceará, conversando sobre 4 anos da Operação Lava Jato, que se completam este mês, e também sobre o assassinato da Marielle Franco, vereadora no Rio de Janeiro. No mesmo atentado foi também morto, assassinado o Anderson Gomes, que motorista dela. Tem uma pergunta aqui que não diz, mas eu vou dar oportunidade para o Brian falar. Uma pessoa questionando, dizendo que a Sara Costa, que agentes não fazem investigação e que o sindicato dos policiais civis do Ceará não representaria toda a categoria, mas apenas os agentes, escrivães e papiloscopistas. Você pode esclarecer isso, Brian? Claro. Pode ficar à vontade. Não, o agente de Polícia Federal é que está na ponta, é o que leva a investigação ao delegado, né? Então, sem o agente, o escrivão papiloscopista, a Polícia Federal não andaria, não é? É mesmo uma coisa de uma empresa, aqui como Jornal O Povo, o presidente, ele tem os repórteres dele aqui da casa. Então, funciona, é um conjunto, né? Com relação ao sindicato, o sindicato dos policiais federais no estado do Ceará, dos policiais, não é dos agentes, escrivães papiloscopistas. Os delegados têm uma associação, né? Uma associação deles, mas isso não quer dizer que eles não façam parte. Temos delegados que fazem parte. Só para esclarecimento da ouvinte, né? Que o sindicato, sim, é dos policiais federais no estado do Ceará. Pois bem, vou ler aqui mais algumas. Tem o Vladimir do Cocó com um assunto que já foi levantado aqui, mas ele diz que no Rio morre tanta gente, ninguém fala nada, mas é claro que fala. A gente falou aqui no Ceará, por exemplo, a gente fez vários debates sobre as chacinas que acontecem em Messejana, Benfica, enfim, a gente fala também disso. Agora, aquilo que a gente já comentou aqui, essa morte adquiriu um caráter simbólico muito poderoso que teve uma repercussão mundial. Então se fala mais dela, né? Aqui o Judas Tadeu mora no Cocó, perguntando para o Eugênio, queria que falasse sobre o helicóptero cheio de cocaína, o famoso Helicoca lá. A Polícia Federal que pegou, né? Depois, exatamente, aquela história. Aí em Minas, né? Mas a investigação continua daquilo? Você tem informação sobre isso? O meu conhecimento é que já foi levado para a justiça, não sei em que esfera que está agora, mas a parte da polícia foi feita, né? Okay, o que eu digo, foi investigada, mandado para o Ministério Público e daí por diante. Pois bem, deixa eu ver mais algumas questões aqui. Deixa eu ver aqui. O Augusto César Martins. Não conheço nenhum movimento quando morre um policial. Lamentável. Aquela nós já conversamos sobre isso. Que é possível. Eles é possível a Lava Jato se transformar em uma divisão da Polícia Federal? Acho que não, né? Acho que a Lava Jato um dia, viu? Um dia ela vai ter que acabar, viu, Augusto? Deixa eu ver aqui o que é mais. Não entendi. Já assistiu o filme A Ditadura Perfeita? Não, vou dar uma pesquisada aqui, ver o que é. Na Lava Jato não existem pontos negativos. A Lava Jato em si é positiva. Discutir os méritos que se geram, bom, aí por aí vai. Está falando que só tem aspecto positivo. É o Raimundo Pereira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na... Fernando Siqueira aqui pelo Facebook. Nem o cidadão de bem apoia a execução sumária de ninguém. O caso da vereadora do PSOL realmente precisa ser esclarecido, até para tirar qualquer sombra de dúvida com relação às diferentes versões que estão circulando sobre o acontecimento. É isso mesmo, viu, Fernando Filgueiras? Eu acho que essa questão tem que ser bem esclarecida. E rápido, né? E rápido. E acho que não vai chegar vai chegar em gente que tem poder. Eu suponho, né, que vai chegar em gente que tem poder de contratar criminosos para fazer um tipo de serviço daquele. Serviço não, um tipo de brutalidade daquela, né? Pois bem, Walter, o que mais que a gente teria para falar sobre Lava Jato? Né? Tem essa questão dos... sim, tem uma questão aqui que eu eu acabei passando, eu li, mas eu vou achar. Mas a pessoa diz que aquelas gravações foram divulgadas por ordem do juiz Sérgio Moro, e por isso estariam, digamos assim, corretas. Mas parece que ele foi questionado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive, ele chegou a pedir desculpas ao então ministro Teori Zavascki.
A questão que eu discuto são as gravações que tornaram públicas, circularam, foram para a televisão, foram para a internet, né, os sites, né, que não tinham absolutamente nada a ver com Lava Jato. Conversas privadas de mãe e filho, no caso da Marisa com o filho lá, conversas que não tinham relação, repito, com a investigação. Aí, não apenas elas não deviam ter sido publicizadas, como elas deviam ter sido destruídas. Isso é a lei que determina. Exatamente. Se a investigação não tem nada, ela tem que ser Excluídas, né, excluída. da investigação. Ela tem que ser excluída e destruída. Exatamente. Porque ela não tem nada a ver com a investigação. Então, você pega tudo que... Então, a parte que tem a ver, possivelmente uma parte, pode ter sido... Porque a questão, por exemplo, que o juiz chegou a pedir desculpas ao Sérgio Moro, ao ao Supremo. Sérgio Moro, ao Supremo, foi no caso que envolveu, por exemplo, a presidente da República na época. Que aí ele não podia. Ele não Ter tinha. gravado. Ele não pode pegar uma Gravado conversa- eventualmente poderia, porque ele pode estar grampeando um telefone que alguém fala com ela, né? Mas ele teria que ter destruído, né? Exatamente. captar pode, distribuir, chegar, vazar. Então, essa é a questão que está colocada. Agora, Plínio, o que está, por exemplo, que está na agenda de hoje, inclusive na discussão da procuradora Raquel Dodge, e que está na agenda política, tem a ver um pouco, não tem muito a ver com a Lava Jato, por exemplo, que é a questão da segunda instância, né? Hoje a procuradora reafirmou sua, segundo ela, a importância que tem para a Lava Jato e para as investigações em geral, que seja confirmada a possibilidade de você prender um condenado em segunda instância. Ela quer que vá a julgamento e ela acha que tem que ser manter. preso, né? Ela tem que manter. Ela defende, ok. ela não defende só que vai julgar, ela defende que se mantenha essa regra, porque segundo ela é fundamental para que a investigação, no caso da Lava Jato e as outras que o Ministério Público tem envolvimento, sejam, enfim, avancem. Quem falou essa questão aí das gravações foi o Carlos Henrique. Achei aqui, Cidade dos Funcionários, que as gravações foram divulgadas, né, por decisão do juiz Sérgio Moro com a anuência do Supremo. Não, de jeito nenhum. O Supremo questionou ele por aquela divulgação, como o Walter acabou de explicar aqui. Agora, tem uma pessoa perguntando aqui, o Tito Livre, viu? Não sei se você vai poder responder, Brian, né? Mas ele está querendo saber quando é que vai ter concurso para delegado da Polícia Federal. Você sabe? Tem alguma informação? Não, isso aí precisa para todos os cargos. Nós temos esse déficit de pessoal que atrapalha o nosso trabalho no combate ao crime, realmente. Mas, assim, saber uma data, realmente, ainda não, né? Mas espero que logo em breve. Aqui o André Nelson, ele escreve que, assim, Marielle Franco, Martin Luther King, Gandhi, Malcolm X ou Malcolm X, e tem também eu acabei de falar agora o nome dele, que foi assassinado no norte do país, o Chico Mendes. Chico Mendes. Ele diz assim, foram mortes simbólicas, eles, coisa difícil das pessoas entenderem. Mas é isso mesmo. Mas também tem muito a ver com o mundo, com o momento que a gente está vivendo. Esse movimento polarizado, né? Esse movimento polarizado demais, então acaba sendo... A gente é obrigado a conviver com isso, lamentavelmente. Pois é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui por escrito. Não, deixa eu ver aqui, aqui tem uma pergunta, mas não vai dar para discutir agora não, viu, Eduardo? Ele pergunta qual é o limite entre as polícias militar, rodoviária, federal, já que trabalham unidas. Cada uma tem sua competência, né? Não dá para estabelecer, a gente discutir quais seriam as competências de cada um agora, mas obviamente cada um tem sua competência. Às vezes uma entra na esfera da outra e dá uma briguinha. De vez em quando o policial civil troca tiro com o policial militar, vai tirando isso. Faz parte do ofício. Tirando isso, vai tudo bem. Pois bem, vamos concluir então, Brian. Eu vou deixar você começar para concluir. Tem aqueles 2 minutinhos, você fala um pouco, o Walter outro pouco, aí a gente conclui o programa. Vamos lá. Gostaria de agradecer, Plínio e Walter, a oportunidade aqui de esclarecer a população cearense, né, e quem está ouvindo pelo Brasil todo, que é agora a internet, de estar aqui para tirar essas dúvidas, esclarecer, dizer que o nosso sindicato está à disposição, né? Qualquer dúvida com relação a concurso, modo de investigação, qualquer coisa, podem se dirigir ao sindicato que nós estaremos à disposição. E a vocês também da imprensa, né? Que nosso sindicato se encontra à disposição para dirimir qualquer dúvida
a respeito de qualquer assunto da esfera da Polícia Federal. Vocês têm página na internet? Temos sim uma pode dizer o página. endereço. É www.simpof.com. Deixa eu botar aqui no Tá. Google. bote Sindicato aí. dos Policiais Federais No Ceará. estado do Ceará, tá aqui. Pronto, aí facilita. Pronto. Minha... Pronto, bota no Google, pronto, olha aparece de cara. Olha aí. Sindicato dos Policiais Civis do Ceará, aparece aqui de cara. Federais. Sindicato dos Policiais Federais do Ceará, você clica e se tiver mais Isso, informações, pronto. você pode se informar lá. Isso. Walter Jorge, para concluir, por favor. Bom, Plínio, reafirmar meu entusiasmo e meu apoio absoluto como cidadão à Lava Jato, né? Eu acho que de fato ele demarca uma mudança de patamar no combate à corrupção no Brasil. Agora, é um processo muito doloroso, que tem doído muito, né? Que tem, reafirmo, exposto alguns erros que precisam ser corrigidos como forma não de enfraquecer a operação, mas ao contrário, de fortalecê-la. Quanto mais isso acontecer, eu acho que mais ela pode avançar e precisa continuar avançando, mesmo que isso continue doendo e criando problemas que a gente precisa administrar no nosso dia a dia. Quanto à morte da vereadora, eu espero sinceramente que as autoridades tenham condições no Rio de Janeiro de dar a resposta o mais rápido possível, para que todo esse ambiente de boato, de especulação, né, que ele seja pelo menos amainado pela verdade, que é a verdade que a investigação apontar. Eu acho que a sociedade toda espera isso, o mundo está pressionando por isso, e eu entendo que as autoridades policiais e políticas todas lá do Rio farão isso porque é preciso que façam. Não, pode até não querer um ou outro que aconteça, mas vai precisar acontecer até como forma de eles que estão no processo de intervenção lá muito complicado, muito cheio de críticas, muito cheio de pressão, que eles consigam dar a resposta que todos esperam. Muito bem, vamos então concluindo os debates do povo de hoje. Eu conversei com Eugênio Alencar Brainer, presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Ceará, e com Walter Jorge, editor executivo de política, meu colega aqui do Grupo de Comunicação O Povo. Nós conversamos sobre a Operação Lava Jato, que completou 4 anos neste mês de março, e também sobre o assassinato da Marielle Franco, vereadora do PSOL no Rio de Janeiro. Ela foi assassinada no mesmo atentado que morreu seu motorista Anderson Gomes. Eu quero agradecer demais aos meus convidados, agradecer aos ouvintes, agradecer também ao Kiko Gomes, que esteve nos trabalhos técnicos, ao Alan Dantas, que produziu o programa, a Nala Jasmine, que esteve na assistência de estúdio, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Plínio Bortolotti. Na sequência você fica com Trem e Bala na AM 1010. Na FM 95.5 vem um repórter CBN, logo em seguida CBN Brasil. Agradeço então mais uma vez aos meus convidados, aos ouvintes, aos senhores e senhoras, amigas e amigas, meninas e meninas, até segunda-feira com mais um Debate do Povo e divirtam-se no fim de semana. Até lá.